Nós vamos agora, então, dar início ao nosso evento. Meu nome é Lauro, eu sou atualmente um dos coordenadores do grupo, sou estudante do curso de Pedagogia aqui na UFV. Para começar, eu queria introduzir o GENE, para aqueles que não conhecem. O GENE é o Grupo de Estudos em Neurociência e Educação da Universidade Federal de Viçosa. Ele foi criado em 2015, quando professores, estudantes e servidores da universidade perceberam a necessidade de estudar mais a fundo as temáticas que envolviam essa interface entre neurociência e educação. Um conceito que faltava na formação deles, na formação dos novos professores também, que estavam sendo formados na universidade. Desde 2015, o GENE atua tanto com suas reuniões e estudos internos e também realizando eventos como esse, para divulgação e conversa sobre esses conceitos que a gente tem estudado durante esses anos. Essa é a segunda semana do cérebro, que nós estamos realizando esse ano, com o intuito de divulgar alguns conceitos e agora principalmente focados nesse evento em conceitos que afetem o desempenho dos estudantes, que é uma temática que vai ser o nosso mote de estudo interno do grupo durante o ano, que foi trazida para a gente por um dos membros, que é estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que em um de seus estágios observou nos estudantes uma queda do rendimento e diversos fatores que afetavam esse rendimento, tanto positiva quanto negativamente, e trouxe para a gente se interessou, e isso virou não só o nosso mote de estudo, mas também desejamos trazer para um evento, para uma conversa com toda a comunidade. Agora eu passo a palavra para a professora Esther, que vai fazer a introdução do nosso palestrante e do nosso evento hoje. Bem, boa noite a todos, né? Estamos aqui reunidos hoje para fazer esse diálogo com a professora Ângela, que já está aqui aguardando, né? A professora Gabriela, que também está hoje na liderança do GENE. Temos também a professora Veranilda, a Luane também, que são colegas, a Amanda, e outros, né, que também chegaram agora para vir fazer esse diálogo. Então, vamos brevemente apresentar a professora, né, dado que o currículo dela é bem vasto, a gente vai fazer uma síntese aqui, né, professora? Professora doutora Ângela Marinha, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria, licenciada em Psicologia pelo Instituto da Família de da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Psicologia Clínica pelo Instituto da Família de Porto Alegre, mestre em Psicologia e Desenvolvimento e doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professora adjunta da Universidade Luterana do Brasil, UBRE, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, é pesquisadora associada da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento da Personalidade da UFRGS e está vinculada ao programa de pós-graduação em Psicologia na mesma instituição, sendo também integrante do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília. Coordena o Núcleo de Estudos sobre Famílias e Instituições Educativas Sociais, na UFRGS, e tem orientado estudantes de doutorado, mestrado e iniciação científica em temáticas da área de Psicologia Clínica e Desenvolvimento Humano, em especial desenvolvimento social na infância e adolescência, com foco em processos familiares de prevenção e promoção da saúde. Então, hoje a professora vai, né, dialogar conosco sobre o tema dela, né, além da sala de aula, sinergia família-escola, como propulsor do desenvolvimento integral e do rendimento escolar. Então, bem-vinda, professora, a gente está aguardando o início do diálogo. Muito obrigada, Esther, pela sua apresentação, também agradeço o convite do GENE para poder estar aqui hoje com vocês, nessa segunda semana do cérebro, uma satisfação poder abordar uma temática relevante e também presente nas pesquisas que a gente tem desenvolvido no NEFIS, e poder ajudar a pensar e a refletir sobre essa questão que foi trazida por um colega, né, do que tem contribuído para o desempenho escolar de crianças e adolescentes, afetando aí tanto de forma positiva quanto negativa esse rendimento. E hoje eu vou trazer para a nossa discussão um dos possíveis fatores, né, que é essa relação família-escola e que tem recebido
um certo destaque, inclusive aí nas últimas avaliações, né, como a última Pensê, que temos dados a respeito disso. Então, eu trouxe uma apresentação para ir orientando e também para que vocês possam ir me acompanhando, mas à medida do que vocês julgarem interessante, vocês podem também me interromperem, né? Então, como já foi comentado, o título, né, atribuído à minha fala hoje é Além da Sala de Aula, Sinergia Família e Escola como Propulsora do desenvolvimento integral e do rendimento escolar. Então, aqui a gente está trazendo esse recorte não só do rendimento, do desempenho, mas também do desenvolvimento. Eu já fui devidamente apresentada, né? Trago aqui os meus principais vínculos, então, atualmente, programa de pós-graduação em psicologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também programa de pós-graduação em psicologia clínica e cultura da UNB, e sou a coordenadora do NEFIS, então, que a gente chama dessa forma. Bom, então, para começar, né, como o título já traz essa interface família-escola, eu estou entendendo que esses são os dois grandes contextos e importantes contextos de desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes, e por serem importantes contextos de desenvolvimento, eles compartilham algumas funções, né? Compartilham funções sociais, educacionais, políticas, ambos contribuem para a formação e também para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, e podem agir como propulsores ou inibidores aí do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social dessas crianças e desses adolescentes. Então, tem um papel bastante importante aí nessa trajetória. Quando a gente coloca, né, nessa perspectiva de serem aí dois grandes sistemas, dois grandes contextos que dividem funções, a gente também não pode esquecer que, apesar disso, eles têm algumas especificidades, né? A gente não pode achar que a família tem a mesma função ou tem a mesma caracterização da escola. Então, há especificidades, por exemplo, a família, a gente entende como um dos primeiros sistemas, né, onde a gente é inserido e que é responsável por uma transmissão cultural que vai aí se constituindo ao longo do tempo. É também na família que a gente constrói laços que podem ser caracterizados como de apego, onde a gente aprende noções de segurança, afeto, é onde também a gente estabelece as nossas primeiras rotinas, né, primárias, e é uma referência de caráter, de limites, e é um importante espaço para a gente aprender a tolerar frustrações, ou pelo menos deveria ser. Já a escola, ela tem essa característica de ser uma instituição formativa para uma ampliação sociocultural, né? Ela é responsável pela socialização do saber, sistematizado, pela exposição a exigências formais de aprendizagem, e ela muito nos, né, ajuda, muito trabalha no sentido de ajudar crianças e adolescentes na resolução de problemas acadêmicos e de interações formais. A demanda convergente é compartilhar essa tarefa de suporte, de apoio bidirecional e recíproco para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Tendo em vista isso, né, tem uma frase que eu acho interessante, já antiga, da década de 80, que diz o seguinte: de uma maneira ou de outra, onipresente ou discreta, agradável, ameaçadora, a escola faz parte da vida cotidiana de cada família. Assim como o contrário também é verdadeiro, né? Então, não há como a gente pensar a escola sem pensar a família, e também não há como a gente pensar famílias sem pensar a escola. Mas, afinal, né, qual a importância da gente estudar, discutir essa relação entre família e escola? Talvez vocês pensem, certamente que é uma relação importante, isso já é algo tão discutido, já é algo tão presente no cotidiano das escolas, então por que tá mais uma vez falando sobre isso? E eu trago alguns pontos, né? Então, realmente, é uma temática já, né, bastante presente, inclusive em termos de diretrizes legais, desde, né, da Constituição Federal
da década de 80, a gente tem a afirmação que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, um recorte, né? E também na LD Bem, lá na década de 90, vai trazer que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade. Então, essa presença da família e da escola como importantes nesse processo de desenvolvimento e educação de crianças e adolescentes já é bastante conhecido, né? Mas a gente não pode esquecer, então, que tanto a família quanto a escola têm passado por significativas mudanças ao longo das últimas décadas, né? A nossa sociedade tem mudado de uma forma importante e a escola e a família sofrem, né? Não no sentido de sofrerem, mas elas acabam tendo reflexos dessas mudanças. E por isso é importante que a gente também atualize as discussões sobre a relação entre elas, né? O que tem mudado a partir do desenvolvimento da nossa sociedade, das formas diferentes que hoje temos de nos relacionar, enfim. Outro aspecto importante que eu trago para justificar a nossa discussão é que a forma como se efetiva a relação entre os contextos familiar e escolar tem implicações no desenvolvimento social e cognitivo de crianças e adolescentes, né? Então, esse é um ponto que tem se consolidado a partir dos estudos e de várias pesquisas que temos realizado aqui no contexto brasileiro. Eu vou trazer algumas delas para vocês. Outro aspecto é que a relação família-escola de qualidade, ou seja, quando efetivamente ela ocorre, ela previne problemas emocionais e de comportamento, também tende a prevenir abandono e evasão escolar e estimula o segmento dos estudos em nível superior. Isso também já documentado em algumas pesquisas, o que é um dado bastante relevante, né? E por fim, dois últimos pontos que eu gostaria de trazer é que a relação família-escola igualmente de qualidade, ela é um fator de qualidade na educação, então ela tem sido associado com melhores indicadores educacionais e que ainda são poucos os estudos que têm se dedicado aí a compreender de forma sistemática, né, e continuada essa relação existente entre família e escola. E talvez esse último ponto chame a atenção de vocês, como assim poucos estudos? Efetivamente, quando a gente fala dessa relação família e escola, muito se fala, mas ainda pouco se documenta. Quando a gente faz essa busca numa das bases de dados, no IndexPsi, colocando, né, esses dois termos, família e relação, família e escola, apenas 11 estudos são encontrados. Eu até busquei, duvidando um pouco dessa informação, no Google Acadêmico, que é uma plataforma que pode derivar mais estudos, né? Porque ela amplia o seu escopo de busca. E mesmo assim, fazendo os filtros, selecionando somente, né, estudos científicos revisados por pares, a gente não chega ainda a 20, né, resultados. Então, é algo que ainda carece, né, de mais estudos sobre. Inclusive, porque a gente tinha comentado, né, esse é um importante indicador em termos de qualidade educacional. Se a gente vai olhar os dados do último SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né, que foi realizado em 23 e publicado em 24, eles caracterizam lá esse envolvimento da família com a educação do ou da estudante como aquele incentivo aos estudos e à presença na escola por parte, né, dos pais, cuidadores, a realização de deveres de casa, ir às reuniões de pais e conversar sobre o cotidiano escolar, ler em casa, enfim. Então, o envolvimento é caracterizado dessa forma. E o que eles encontraram, então, nesse último levantamento, é que aquelas escolas onde as famílias participam mais da vida escolar, elas tendem a apresentar melhores notas, evidenciando que essa colaboração da família minimiza desvantagens de aprendizagem. Ao longo dessa fala, eu algumas vezes vou me referir como se essa relação família-escola de qualidade pudesse servir como uma espécie de amortecedor ou até mesmo de filtro, né, de escudo que vai
suavizar, vai diminuir o impacto de algumas vulnerabilidades ou de alguns fatores que podem estar afetando de forma negativa esse rendimento escolar. Outros dados também relevantes que o SAEB nos traz é que os estudantes relatam maior constância no recebimento de estímulos relacionados à frequência e à continuidade escolar, como, por exemplo, incentivo a comparecer às aulas e a prosseguir nos estudos, ao passo que atividades que demandam maior envolvimento no cotidiano, como ler em casa, ajudar nas tarefas escolares e participar de reuniões na escola, apresentam índices mais baixos de participação. Então, o que os estudantes têm relatado é que os pais acabam, né, exercendo mais esse papel de estímulo, né, de dizer o quanto é importante ir à escola, continuar na escola, porque a educação ainda é considerado como um valor na sociedade brasileira. Agora, quando cabe aos pais de realmente, né, poderem acompanhar os filhos na realização das tarefas, comparecerem à escola, isso já acaba sendo menos frequente no nosso contexto. Um dado interessante é que quando a gente fala de níveis mais avançados, como o ensino médio, os alunos desse nível indicaram a maior necessidade de ações que articulem a escola com a realidade familiar para combater a evasão e melhorar a aprendizagem. A gente sabe, né, que no ensino médio, quando há essa passagem do fundamental para o médio, existe um índice de evasão importante e que a presença da família, ações da escola que fortaleçam essa relação podem estar também suavizando, né, essa realidade de uma evasão maior. Além disso, a menor presença da família nos espaços institucionais, escolares, de participação, em uma etapa em que as escolhas acadêmicas e profissionais se intensificam, acaba deixando, né, essa lacuna. Então, os jovens, os adolescentes, eles trazem muito, né, o quanto seria importante a família estar mais presente quando eles precisam fazer essas decisões, né, pensar a respeito do seu futuro. E a gente sabe, e isso sim, os estudos já nos mostram, que vai havendo gradativamente uma diminuição da presença da família no contexto escolar, e dessa participação familiar, né, em relação a atividades escolares ao longo, né, dos níveis escolares. A gente tem, então, uma ação muito mais direta quando a gente fala de uma educação infantil, inclusive com a maior presença, né, da referência à importância da família no contexto escolar nesse nível, e à medida que a criança vai crescendo, então vai, né, avançando em termos de idade, em termos de ano escolar, isso vai se tornando menos frequente. Então, na infância ali, especialmente nos anos iniciais, a gente tem essa forte estimulação, né, e um engajamento maior que a escola faz junto às famílias, né, e isso acaba tendo aí um impacto bastante positivo desse desempenho inicial, né, tanto em termos de escrita quanto de leitura, nesse processo realmente de desenvolvimento dessas habilidades. Mas na adolescência, o foco já passa a ser mais indireto, então já tem, né, uma menor presença física dos pais na escola, a escola também já não está, né, mais tão envolvida em fazer atividades ou ações que também envolvam esses pais, que chamem esses pais para estarem presentes no contexto escolar, né, mas seria interessante para que a gente pudesse efetivamente poder discutir junto com essas famílias, e aí fica, né, um primeiro aspecto que eu gostaria de trazer, de destacar nessa fala, para discutir essas aspirações, né, dos adolescentes em relação ao futuro, para poder também estimulá-los em relação a uma maior autonomia, né, sem necessariamente ter mais aquela demanda de microgerenciamento de tarefas, né? Talvez os pais realmente nesse momento não sejam mais necessários para acompanhar a tarefa escolar, para fazer leitura conjunta, como a gente entende que essa é uma importante participação ao longo da infância, mas para
uma outra perspectiva, né? Um envolvimento a partir dessa discussão, desse estímulo, desse fomento à autonomia e também desse planejamento de futuro. Tá? Alguns modelos teóricos se fazem necessários a gente trazer aqui até para pensar, né, como a gente pode estar fundamentando essa relação. Tá? Existem alguns deles já mapeados na literatura, eu vou apresentar para vocês 3, mas não são, né, a integralidade deles, 3 aqui que me parecem interessantes para a gente pensar e que vão trazer algumas perspectivas também um pouco diferentes. Tá? Então, esse primeiro modelo do Walker, que é um dos autores, ele traz 5 níveis de envolvimento família-escola, que vão aumentando gradativamente, né, em termos de complexidade. Então, esse primeiro nível, ele vai estar mais associado, assim, a acreditar nos pais, né, uma autoeficácia para que eles possam acompanhar os seus filhos nas tarefas escolares a serem realizadas em casa, que eles possam reconhecer convites da escola, né, para estarem presentes, para poderem apoiar os seus filhos em relação ao desenvolvimento de algumas habilidades. O segundo nível já vai nos trazer a dimensão dos pais se fazerem presentes também na escola. Então, não diz respeito só ao envolvimento dos pais na própria casa, né, no próprio lar, mas também se fazer presente no contexto da escola, em eventos, de poder auxiliar esses filhos mais diretamente, né, em algumas demandas, como de leitura e de deveres. Um terceiro nível já seria no sentido de poder trazer, né, mecanismos mais ativos de envolvimento, como, por exemplo, né, reforçar positivamente alguns comportamentos que a criança apresente, de rendimento, de participação, instruir diretamente a criança para que ela possa se envolver efetivamente nas demandas da escola, enfim. Um quarto nível já seriam ações da família que seriam direcionadas às expectativas formais da escola, né? O atendimento a algumas demandas que a escola traz de forma explícita. E um quinto nível seria a consolidação do conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e também do senso de autoeficácia escolar. Então, gradativamente, a ideia desse autor é que se vai avançando nesses diferentes níveis, atribuindo, né, bastante aqui a figura das mães e pais, esse primeiro movimento, né, esse ímpeto de participar da vida escolar dos filhos e responder a algumas demandas escolares. Tem um segundo momento, que ele é mais, uma segunda teoria, modelo, que ele é mais sistêmico e, a mim, mais interessante, porque ele vai trazer essa perspectiva de uma interação, né? De uma interação entre a escola, a família e a comunidade, ou seja, então também considerando, né, o contexto social, cultural, histórico que essa criança se encontra, tendo a criança ali como, né, centro, como um pilar fundamental dessa interação. E essa interação como sendo dinâmica, né? Ou seja, ela não é estática, tem forças aí que dizem de experiências, crenças e práticas de cada uma dessas realidades, de cada um desses sistemas, que vão interagindo e vão empurrando ou, né, empurrando mais para perto ou afastando um pouco mais cada um deles, né? Então a gente veria isso realmente como uma complexidade, poderia tentar entender o que da família, o que da escola e o que da comunidade estaria empurrando mais para perto, né, essa inter-relação ou afastando esses sistemas. E por fim, tem esse modelo que é de uma pesquisadora reconhecida norte-americana, que é a Epstein, ela vai falar de 6 dimensões do envolvimento, né? E aqui ela já vai focalizar mais a responsabilidade de promover essa relação a partir da escola, né? Especialmente da figura do professor. Então, ela vai trazer que uma dessas dimensões é a parentalidade, então os professores, né, poderiam, e a própria escola, promover palestras sobre desenvolvimento infantil, então, para promover
desse conhecimento, né, sobre essa etapa do desenvolvimento, assim como da adolescência também, e poder trazer aos pais e cuidadores aspectos importantes, né, da vivência dessa etapa, e também orientar sobre o ambiente de estudo em casa. A gente sabe, os estudos já nos mostram que quanto maior o conhecimento, né, que mães e pais, especialmente mães, que ainda são as figuras de principal cuidado, né, no nosso país, quanto maior o conhecimento que elas têm acerca do desenvolvimento infantil, esse impacto desse conhecimento é bastante positivo, né, sobre a criança, sobre seus filhos e filhas, tá? Bom, uma outra dimensão seria a comunicação. Então, a gente teria aqui, nesse âmbito, a questão de a escola promover reuniões periódicas, reuniões que tivessem uma comunicação bastante acessível, bastante lúcida, né, sobre o que se quer comunicar, e que também desenvolvesse portfólios, que tivesse canais acessíveis para poder se comunicar com a família, né, para o envio de mensagens. Uma terceira dimensão, voluntariado, onde os pais seriam assumidos como parceiros ativos da escola e fossem chamados a participar ativamente, né, de eventos escolares, efetivamente apoiando, colaborando, né, e até mesmo como convidados para fazerem parte como palestrante, por exemplo, de algumas atividades, né? Por exemplo, algumas escolas assumem aquele dia em que alguns pais são convidados para falarem das suas profissões, né? Ou para falarem das suas inserções profissionais, e isso vai promovendo essa maior aproximação das famílias com a escola. Uma quarta dimensão, a aprendizagem em casa. Então, a gente teria, né, esse estímulo, esse fomento de lições, de tarefas que fossem mais interativas, para que as famílias pudessem efetivamente fazer parte, né, de algumas dessas tarefas, apoiando, ajudando seus filhos que são crianças ou adolescentes, e também que apresentassem um calendário transparente de provas para que os pais também possam acompanhar, né, a criança nos seus compromissos escolares. Quase finalizando aqui essas dimensões, nós ainda temos a tomada de decisão e a colaboração comunitária. A tomada de decisão é fomentar a participação dos pais em conselhos escolares e também na formulação de políticas, de documentos, de diretrizes, normatizações escolares, né? Sempre ter aí um grupo de pais, né, que possam efetivamente estar participando de forma mais ativa também nessas decisões que são mais pedagógicas e políticas. E, por fim, a ideia de parcerias com bibliotecas, com projetos culturais, a integração, né, das escolas e de projetos escolares com serviços de saúde e esportes, que também envolvam pais e mães e a comunidade de um modo mais amplo. Tá? Então, esses são modelos aí que nos ajudam, né, a entender um pouco como que a literatura e os estudos têm pensado essa relação, mas eles trazem um questionamento, né? Quem, afinal, deve promover a relação família-escola, né? É a escola, na figura dos professores, na figura dos educadores, na figura dos supervisores, ou são os pais que devem procurar estarem mais próximos, mais perto, né, desse contexto. E aí a gente também já tem alguns direcionamentos que nos ajudam a pensar sobre isso. Então, quando a gente pensa, né, que essa aproximação, esse envolvimento cabe mais às mães e pais, isso pode estar reforçando nessas famílias sentimentos de ansiedade, até mesmo de vergonha e de incapacidade, né? Eu tenho que me aproximar desse contexto para poder viabilizar a realização de algumas habilidades, o desenvolvimento de habilidades, a realização de tarefas que eu ainda não consigo, né? Sozinho com o meu filho e com a minha filha. Então, isso pode gerar aí alguns sentimentos que, ao invés de serem positivos, acabam dificultando. Se a gente vai para outro lado e, né, ter essa ideia de que não, então é a escola que precisa buscar esses pais e precisa ensiná-los, né,
muitos aspectos de como colaborar com seus filhos, como educar os seus filhos, a gente vai cair nessa perspectiva de um tutelamento. E não é esse o lugar da escola, né, de tutelar os pais. Então, na verdade, a gente precisa encontrar aí um meio do caminho, né, como em vários momentos. Então, a gente tem que efetivamente trabalhar na construção de uma parceria, né, e aí a gente passa a falar em parceria entre a família e a escola. Mas se a gente deixar essa parceria sem que ninguém tome a frente, talvez ela não aconteça. E aí a literatura indica que essa parceria ela pode ser buscada, ela pode ser estimulada pelos professores, que são figuras centrais no processo de aprendizagem, né? Mas que tanto família quanto escola precisam ser estimulados para estabelecer, né? Para estabelecer esse envolvimento, para discutir o que é necessário que seja, né? Realizado pela família, pela escola, a buscar estratégias que sejam conjuntas e específicas a cada um desses contextos, né? E que possam também resultar em novas aí, opções e condições de ajuda que sejam mútuas. Então, essas são as indicações que temos. O Piaget já nos trazia, né, lá na década de 70, que ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar reciprocamente aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo a uma divisão de responsabilidades. E é essa divisão de responsabilidades que a gente, né, tem tomado aí como uma prerrogativa importante para essa relação e um fator de qualidade quando a gente fala de indicadores, né, escolares e quando a gente fala de rendimento escolar. Bom, mas não podemos esquecer, né, que temos vivenciado algumas situações de maior estresse, né, e que requerem aí uma série de adaptações. Quando falávamos de mudanças que têm ocorrido na nossa sociedade, a gente também precisa falar, né, do quanto hoje vivenciamos desastres climáticos, como hoje voltamos a vivenciar situações estressantes relacionadas às guerras, e como também vivenciamos, né, de uma forma bastante presente, o estresse sistêmico provocado pela pandemia de Covid-19. E eu vou fazer destaque especificamente à pandemia, porque ela teve um impacto muitíssimo relevante na educação e nessa parceria família-escola, né? Então, quando a gente foi acometido e teve essa medida, né, de segurança que foi o isolamento, as escolas fecharam, a maior parte das escolas fechou, e o Brasil foi um dos últimos países que conseguiu se organizar para retomar a abertura das escolas, né, à medida que a gente foi avançando em termos de outras estratégias de prevenção. E isso expôs a uma fragilidade importante em relação à comunicação entre a família e a escola, né? Então, essa relação, ela foi bastante testada. A gente tem vários estudos que nos trazem a sobrecarga parental, né? Uma vez que os pais acabaram também assumindo ou estando mais próximos, né? Dessa mediação pedagógica, sem terem necessariamente uma orientação prévia de como gerenciar, né, a realização e o acompanhamento dos seus filhos e filhas ao longo do período da pandemia. A gente também não pode esquecer da perspectiva de uma exclusão digital, uma vez que a gente acabou, né, ficando muito apoiado na questão das plataformas digitais, né, para poder acompanhar as aulas que passaram a ser realizadas em muitas instituições de forma remota. Então, essa dependência de plataformas tecnológicas acabou penalizando as famílias que são mais vulneráveis socioeconomicamente, né, e que não contavam com esses recursos. E a gente também pôde perceber aí um impacto em indicadores, a exemplo, né, desse aumento de 171% do risco de abandono escolar em comparação a 2019, que foi o momento, né, anterior à pandemia, e também a gente ainda não tem de forma tão mapeada, mas já temos indicativos de um impacto importante no rendimento, né, especialmente
quando a gente fala dos níveis mais iniciais de alfabetização de crianças durante esse período, né? Então, o que a gente pode perceber é que, muitas vezes, somando esses estressores, né, que a gente tem também vivenciado nos últimos anos, a gente acaba criando um círculo, né, de questionamento e muitas vezes de culpabilização. De quem que é a responsabilidade de promover, de fomentar, de qualificar essa relação da família e da escola, entendendo, como os indicadores nos dizem, a exemplo do SAEB, que é importante que essa relação exista para a qualidade do ensino, né? Então, a gente vai vendo que acaba entrando nesse jogo, às vezes, de empurra, né? As escolas acabam dizendo que o baixo rendimento escolar, as dificuldades dos estudantes acabam sendo derivados, consequências da dinâmica familiar, de uma desestrutura, de uma vulnerabilidade maior que muitas famílias acabam vivenciando, enquanto as famílias acabam também, muitas vezes, se sentindo, né, alienadas, mais distanciadas dessa questão escolar, porque muitas vezes se sentem chamadas a esse contexto apenas para serem cobradas, né? Cobradas por problemas que o seu filho ou a sua filha têm apresentado na escola, cobradas pelo rendimento que está baixo, cobradas, né, por um posicionamento que muitas vezes elas também acabam não tendo recursos para poderem desenvolver. Né? E o que a gente tem buscado é que, em vez desse ciclo de, né, de responsabilização, de culpabilização, a gente possa trabalhar numa perspectiva onde a gente construa uma ponte e não uma ruptura, né? Uma ponte entre a família e a escola, em que haja uma comunicação bidirecional e empática da escola em relação à família, né? E que a escola também não peça ou espere que essas famílias mudem os seus, né, suas características, mas que, na medida do que é possível, elas possam ajudar a escola, né? Que a escola possa acolher as distintas realidades que temos, as diferentes formas e configurações de famílias que temos, né? E considerando essas especificidades, essas diferenças possam juntos construir metas conjuntas, né, para que essa criança tenha um desenvolvimento integral e possa se favorecer dessa relação. Né? Então, o que os estudos têm nos mostrado são essas repercussões acadêmicas que temos quando pais, mães, professores, escola, de modo geral, trabalham juntos, efetivamente como parceiros. A gente observa, né, uma maior proficiência, ou seja, há notas superiores em várias avaliações padronizadas, que são, em geral, indicadas, né, por notas, por indicadores quantitativos em língua portuguesa e matemática, a gente tem um clima escolar mais favorável, havendo uma redução de incivilidades e de comportamentos disruptivos em sala de aula, a gente tem um acréscimo aí de assiduidade, né, então diminuem as taxas de absenteísmo e também de abandono escolar, e a gente também observa que os estudos nos trazem uma maior, né, motivação, que é derivada a partir dessa observação do aumento da autorregulação, da competência percebida por esses estudantes e também do interesse pelo estudo. Né? Então, a gente tem aí vários indicadores importantes para, né, poder cada vez mais acreditar nessa parceria quando efetivamente ela acontece. Agora, se por outro lado, como estávamos falando, existe uma cobrança excessiva ou até mesmo punitiva, né, seja da escola ou seja dos pais, a gente acaba diminuindo, né, anulando esses benefícios, o que também tem um impacto direto no estudante. Então, a gente pode pensar nesse efeito moderador, né, da relação família-escola, como se efetivamente ela fosse um escudo. A gente pode ter aí hoje vários fatores de risco que podem afetar de uma forma,
né, o rendimento escolar, no sentido de terem menores indicadores de rendimento escolar, e aí a gente somaria nesses fatores de risco, não de forma causal, mas de forma conjunta, maiores vulnerabilidades, como, por exemplo, um nível socioeconômico mais baixo das famílias, uma maior exposição à violência comunitária, a maior presença de conflito em casa, né, e falta de organização familiar, e também relações entre professores e alunos de menor qualidade. Em geral, esses fatores, todos eles interrelacionados, porque quando a gente fala de uma maior exposição à pobreza, a gente também está falando de uma maior exposição, geralmente, à violência, né? Mas, se há uma boa relação, há uma boa parceria, se pais e professores conseguem conversar de uma forma bidirecional, tendo em vista o bem-estar dessa criança e desse adolescente, isso age como um neutralizador desses fatores de risco, né? E aí a gente pode observar um resultado mais positivo no sentido de maior prontidão escolar, de uma maior literacia, né, e também um maior desenvolvimento socioemocional, que hoje a gente já tem também estudos que nos apontam que o quanto, né, as crianças mais cedo desenvolvem essa habilidade socioemocional de saber reconhecer suas emoções, saber verbalizar o nome dessas emoções, melhor elas vão também conseguir se desenvolver e maior vai ser o seu rendimento escolar. Então, isso fala, né, dessa literacia, que é conhecer sobre as emoções, sobre os sentimentos. E também, um resultado outro positivo seria a prevenção de abandono e de reprovação escolar, certo? Então, a relação família-escola, quando efetivamente de parceria, serviria aí como um escudo nessa direção. E como uma outra analogia, a gente poderia estar também considerando essa parceria como um filtro, né? Onde essa qualidade da interação da família com a escola, uma comunicação mais efetiva, age como um filtro sistêmico dessas características da família, considerando, né, todas as características sejam positivas ou até mesmo de maior vulnerabilidade, quanto as características da escola, em vista de um melhor rendimento escolar, né? Então, a gente tem hoje, em termos de políticas públicas e programas que são desenvolvidos no âmbito federal, algumas propostas que vão nessa direção, buscando esse desfecho do rendimento escolar, a exemplo do Programa Educação em Família, que é um programa do Ministério da Educação e Cultura, que foi, né, e divulgado e lançado no ano de 2021, e tem justo esse foco na formação conjunta e na participação das famílias na vida escolar e no projeto, né, no planejamento de vida de crianças e adolescentes. E temos também o projeto Família na Escola. Esse acho que até um pouco menos divulgado que o primeiro, mas que também visa essa capacitação de habilidades parentais, né, para que haja o fortalecimento de vínculos e também em plataformas de letramento familiar. Aí apoiando as famílias, né, nesse desenvolvimento de habilidades. Temos outros projetos, né, por exemplo, o projeto Famílias Fortes, que hoje também está disponível e os municípios podem fazer adesão e desenvolver nas suas comunidades, entre outros que estão aí, né, disponíveis, certo? Bom, então, já, né, me encaminhando mais para o final desses pontos que eu gostaria de trazer para a nossa discussão, a gente vai ter algumas fricções, né, e algumas questões que acabam sendo conflitantes e também alguns catalisadores nesse ecossistema familiar, né? Esses fatores conflitantes, que aqui a gente está chamando de fricções, é esse ciclo da culpabilização, como falamos, né? E esse ciclo da culpabilização, ele acaba se reforçando quando a gente tem uma comunicação entre a família e a escola que é só de uma via, né? Que é unidirecional, que é hierárquica, que é posicionada, né, no sentido de trazer uma responsabilização, de trazer uma tarefa a ser cumprida por um ou por outro.
E a gente sabe que isso não é algo interessante aí para estabelecer uma parceria, porque é unilateral, efetivamente, né? Também temos dentro desses fatores mais conflitantes a questão dessa crença e dessa acusação ainda presente em alguns contextos, não vou dizer que é em todos, mas em alguns contextos a gente ainda observa, que é de culpabilizar a família desestruturada ou a família, né, que não consegue se organizar ou que tem algumas questões relacionadas à sua própria composição, responsabilizar pelo mau rendimento da criança e do adolescente que faz parte dessa família. E o outro conflito seria a supervalorização do saber acadêmico, que intimida muitos pais com menor escolaridade, né? Então, assim, alguns pais que acabam, que tiveram, né, tendo poucas oportunidades de frequentarem a escola e de avançarem nos níveis de ensino, eles acabam se sentindo, né, envergonhados por não terem esse conhecimento e por acharem, né, que a escola, então, o professor que tem muito mais conhecimento é quem sabe, é quem deve dar as coordenadas, né, as diretrizes do que seu filho e sua filha devem fazer, e acaba tentando se anular um pouco nessa relação, enquanto na verdade a gente está tentando valorizar, né, a experiência e toda a formação possível dessas famílias para que se tenha o estabelecimento aí de uma parceria. Como catalisadores, então, olhando para o outro lado, né, como uma estratégia, a gente pensaria em algumas questões nas quais ainda penso que precisamos avançar. Por exemplo, um treinamento que seja formal de professores para poder fortalecer essa parceria, o que pode estar aumentando aí essa confiança, né, por parte desses profissionais para se aproximarem das famílias, alterando atitudes também, né, algumas vezes atitudes que são essas conflitantes, como acabamos de falar. A criação de espaços institucionais de escuta e de comunicação direcional também seria um outro ponto relevante, necessário para que essa parceria se estabeleça, e deixar, né, de trabalhar em vias paralelas para efetivamente construir metas unificadas de aprendizagem. Tá? Então, esses seriam catalisadores importantes. E dessa forma, ambiciosamente, a gente poderia estar falando de uma nova cultura educacional, né? Onde a gente passaria desse jogo de maior culpabilidade para uma verdadeira aliança em relação ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, havendo muito mais uma complementariedade, né? E não uma substituição. Não é a educação que é responsabilidade somente da escola ou somente da família. É uma parceria que se estabelece, cada uma com as suas características, com seus papéis, mas que se reforçam nessa perspectiva de um desenvolvimento integral, né? Então, não é uma necessidade de mudar as características de cada uma dessas, né, de cada um desses sistemas, de cada uma dessas instituições, eu diria. A família é responsável, né, como o primeiro sistema no qual a gente se insere, por essa transmissão cultural, por essa relação de afeto, de vínculo, transmissão de valores, que é importante. A escola, pela transmissão do aprendizado, né, do conhecimento que foi estabelecido historicamente ao longo de um período. Mas juntas, nas suas especificidades, elas podem estabelecer aspectos, né, de importância para o desenvolvimento integral dessa criança. Né? Então, o sucesso vai residir justo nessa articulação de cada uma dessas, né, desses sistemas e no reconhecimento das limitações que cada uma apresenta. Também no reconhecimento dessas vulnerabilidades, mas, acima de tudo, também no reconhecimento das habilidades, né, das fortalezas que cada uma apresenta para poder somar e contribuir para o desenvolvimento infanto-juvenil. Um outro princípio seria da comunicação empática bidirecional, né? Então, a comunicação é sempre um aspecto central. Se a gente não consegue conversar, se a gente não consegue, né, ter aí lucidez no nosso diálogo, a gente não vai conseguir estabelecer uma relação. Então, a ponte ela só vai se sustentar, a ponte que falamos, né, quando a escola
deixa, né, de tentar trazer a família apenas, né, como para esse lugar de uma cobrança, de uma queixa, e também passa a envolver ela preventivamente nas metas de aprendizagem. E, por fim, teria essa intervenção baseada em evidências, né, onde a colaboração eficaz não nasce de uma forma intuitiva, né? A gente precisa, sim, de formação, a gente precisa de treinamentos que possam ajudar professores, supervisores, que possam ajudar a comunidade escolar nesse desenvolvimento de habilidades de escuta ativa, empática, de como estabelecer uma boa comunicação, né? Isso seria importante, seria interessante, e até mesmo para trazerem como, né, profissionais ativos que são essa importância mais próxima de políticas públicas, né, que viabilizassem aí tempo e também recursos para essa integração entre família e escola. Enquanto grupo de pesquisa, então, só para trazer alguns exemplos, né, de como isso tem sido estudado, pesquisado, e da minha aproximação com essa temática a partir do campo da psicologia, eu trago aqui alguns estudos que já publicamos. Esse foi um estudo sobre relação família, escola, criança, que apresentava transtorno do espectro autista, olhando tanto a percepção de pais dessas crianças, né, a respeito dessa relação, como também de professores. Esse artigo, então, ele foi publicado na Revista Brasileira de Educação Especial no ano de 2021, e eu deixei ali os QR Codes para vocês poderem acessar o arquivo completo. Também desenvolvemos esse outro estudo, também publicado no ano de 2021, sobre envolvimento família e escola na percepção de professores, destacando alguns facilitadores e limitadores identificados, né, pelos professores, para que esse envolvimento efetivamente aconteça. E, por fim, mais recentemente, agora no ano de 2025, nós publicamos na revista Avaliação Psicológica esse estudo, onde nós olhamos novamente para um instrumento que é chamado de um checklist da rotina compartilhada e envolvimento entre família e escola, e buscamos validar ele numa versão mais reduzida, né, mais curta, para que ele também fosse de mais fácil acesso e aplicação, né, para a gente justo poder identificar como essa relação se estabelece. Então, fizemos algumas mudanças, reduzimos o número de itens e trouxemos aí evidências psicométricas interessantes, né, que dão credibilidade para a aplicação desse instrumento. Para quem também tiver o interesse de poder aplicá-lo, ele foi publicado nesse mesmo artigo na sua, né, versão completa. Então, tem um checklist tanto voltado para os pais responderem, como também para os professores responderem acerca dessa rotina e desse envolvimento entre família e escola. E em termos de livro, até estou com o livro aqui, coloquei a capa para vocês. Esse é um livro que também saiu em 2025. Ele é uma ótima referência para quem quer poder olhar mais para essa relação a partir dessa perspectiva sistêmica de uma cultura efetivamente colaborativa. Ele se chama Relação Família-Escola, né? As bases para uma cultura colaborativa. E nós temos um capítulo, então, que é o capítulo 4, onde falamos especificamente sobre a relação família-escola e o rendimento escolar de estudantes no ensino fundamental, né? Então, também trazemos aí uma reflexão acerca disso. E para finalizar, então, gostaria de trazer essa frase, onde, né, é colocado que a relação família-escola produzirá resultados positivos se, a despeito das diferenças dos envolvidos, suas ações e interesses forem orquestrados em direção aos objetivos comuns, o que não significa ausência de conflitos, nem omissões, nem desentendimentos, contradições, que são próprios das relações humanas, né? Então, toda relação ela vai implicar em algum tipo de conflito, de atrito, de desentendimento, mas se houver abertura ao diálogo, se houver o reconhecimento, né, das potencialidades do que está do outro lado, se a gente conseguir orquestrar, como diz aqui, esses interesses, né, a gente vai conseguir aí um resultado positivo.
Certo. E essa é, né, a síntese de evidências, então, trazendo efetivamente, né, esse movimento sinérgico do que a gente espera, essa sinergia nessa relação entre família e escola, cada uma com as suas cores, né, com as suas características, com os seus formatos, mas em interação, formando aí uma sinergia que vai promover e qualificar um desenvolvimento integral. E esse é um card, digamos assim, né, onde a gente pode trazer a síntese do que nós poderíamos pensar sobre a influência, o impacto da relação família-escola no rendimento escolar, né? Traz aqui essa metáfora da ponte, mais uma vez, os indicadores, né, do quanto essa relação serve aí como um fator de proteção, de mediação, como um escudo efetivamente, né, protegendo os nossos estudantes, que sejam eles crianças ou adolescentes, de efeitos negativos, como exposição à violência, trazendo as principais estratégias que já estão mapeadas para um envolvimento eficaz, como a comunicação direcional, clara e empática, a socialização acadêmica, né, que é valorizar a educação, poder trazer essa família também para um planejamento mais próximo, né, mais discutido com a escola e com seus próprios filhos de futuro, e a aprendizagem em casa, que é esse incentivo aí à criação de rotinas, de apoio, de atividades interativas, que promovam maior autonomia cada vez mais, né, autonomia discente. Né? Então, temos aí algumas dimensões importantes para que isso ocorra, como a comunicação, o voluntariado e a participação dos pais também na tomada de decisão escolar. Essas são algumas das referências que pautaram essa fala, e eu agradeço, então, pela atenção, convidando vocês a conhecerem o NEFIS, né, e outras propostas de pesquisa que também desenvolvemos, então deixei o nosso site aqui, e também o nosso endereço do Instagram, onde a gente publica e divulga algumas das nossas ações, dos principais resultados de pesquisa. Agradeço, então, mais uma vez pela atenção de vocês e agora me coloco à disposição para que a gente possa conversar. Pois é, professora, ficamos assim com várias questões, acredito, né, diante da sua exposição, que abordou muito intensivamente vários aspectos dessa relação, que ela é, na verdade, multifacetada. A gente não tem apenas, né, de nenhuma das instituições, nenhuma perspectiva, assim, serena, tranquila, todas elas muito impactantes na nossa vida e também na vida das crianças, né, não só adultos, mas das crianças também. E isso gerou também algumas questões aqui que eu acredito que a gente possa ainda, né, aproveitar a sua experiência, a sua dimensão, né, de dialogar, para a gente poder ver como é que a gente pode resolver não, mas pelo menos tentar ver, né, possibilidades diante desse aspecto, né. Eu estou fazendo assim um bloco aqui de perguntas que eu acho que é mais producente, né, mas então a gente tem aqui, acho que duas questões de pessoas diferentes, mas que se entrelaçam no meu modo de ver, né? Então eu vou expor, né? Uma coloca assim, o Eduardo, né, que está aqui presente, falou assim, se, na sua opinião, há nessa relação de família e escola uma correlação de responsabilidades do nível governamental, já que o ensino fundamental inicial é responsabilidade do município, fundamental 2, o ensino médio, ficam do Estado, e o superior, digamos, para outras instâncias ou federais, né? Então, quer dizer, haveria uma corresponsabilidade maior do governo em termos desses níveis, né, de ensino, e na mesma engate dessa questão, que pelo Gênio a gente tem uma questão, né, formulada. Se o componente curricular do projeto de vida introduzido no novo ensino médio seria uma oportunidade para mudar a participação da família na escola durante essa etapa de ensino. Então, acho que a gente poderia fazer esse primeiro
essas duas primeiras questões parecem mais articuladas, e depois eu comento, temos mais um comentário e mais uma questão. Certo, então certamente, né, projeto de vida é uma disciplina aí da reforma do ensino médio que traria essa possibilidade de também poder fomentar essa aproximação, né, inclusive, como falei, os dados do SAEB mostram quantos estudantes do ensino médio sentem a falta, né, dos pais estarem mais próximos para discutir justamente essas decisões, que são decisões importantes que se toma nesse momento, né, sobre planejamento de futuro, carreira, profissão, enfim. Então, acho que a disciplina de projetos de vida poderia estar fomentando, né, trazendo também à tona ações, discussões que pudessem envolver de forma mais presente os pais. E sobre a corresponsabilização do Estado e do governo, sim, em geral, as propostas, a exemplo das duas que eu trouxe aqui, né, que foram iniciativas do MEC, elas são trazidas pelo MEC, então elas são desenvolvidas a nível federal, mas os governos estaduais podem aderir a essas propostas, né? Então, são iniciativas que atingem não só a questão dos governos do estado, mas também dos municípios. Então, os estados podem trazer esses projetos que podem também ter a adesão dos municípios. Então, acredito que tem algumas iniciativas importantes a nível, né, de corresponsabilização do governo, que a gente precisa cada vez mais, enquanto profissionais, não só, né, da educação, mas também profissionais da saúde, buscar fomentar em termos de políticas, né, que elas sejam presentes, que elas sejam efetivamente implementadas, né, porque muita gente tem em termos de políticas, de projetos. A dificuldade maior que a gente percebe é a implementação, né, a real implementação desses projetos e dessas políticas. Então, a gente precisa cada vez mais também se engajar enquanto classe profissional, né, ou profissionais diversos, que assumem uma mesma causa para efetivar esses projetos que existem e também poder, a partir deles, sugerir mudanças, sugerir novas propostas, né, e se engajar nessas causas. Né? Com certeza são possibilidades que a gente precisa ensaiar mais, né? Que acredito ainda não estamos muito acostumados a fazer isso, nenhuma das partes, eu acho. Ainda tem essas. Infelizmente, tem sido pensado políticas, ainda que ainda não tenham na magnitude de conhecimento, de engajamento, mas já são propostas, né? E eu queria também colocar aqui da professora Gabriela, que ela falou assim, sobre uma questão dessa relação família-escola, quanto a seus modos de pensar e agir quando eles entram em conflito. Então, acho que na trajetória já vivenciou momentos em que se exacerbou a ponto de impedir a continuidade dessa relação de modo positivo ou produtivo. Por exemplo, concepções religiosas diferentes, modos de lidar com a sexualidade, os gêneros divergentes, posturas mais dialógicas ou outra mais agressiva, punitiva. Como a gente deve agir com essas questões que são muito presentes na escola? Aí tem algumas diferenças, né, em relação a questões religiosas, concepções, valores, respeito às diferenças, né, essa diversidade que nós temos, que é cultural, social, religiosa, efetivamente a gente tem no nosso Brasil uma composição, né, de grupos, de etnias, e isso leva a uma diversidade bastante grande em relação às famílias, e cabe respeito a essa diversidade, né, e também combate aos preconceitos. Agora, quando há um dano de alguma atitude, de algum comportamento, de algo em relação ao desenvolvimento da criança, aí a gente já está falando de uma outra esfera, né? Então, quando a gente fala de uma postura aí mais punitiva, agressiva, e isso está causando realmente algum dano para essa criança, aí isso requer um movimento de tentar entender um pouco melhor a dinâmica dessa família, o que tem acontecido e se cabe algum tipo de encaminhamento, né? Como aí a gente tem algumas
diretrizes, né, do que se faz, e a escola, ela age muito também como esse mediador social, né, que acaba identificando uma série de questões que ocorrem, por exemplo, né, na infração de direitos dessas crianças e desses adolescentes, e que ela acaba sendo a que encaminha, né, dá direcionamento para que essa criança seja preservada, inclusive legalmente, né, por estar com seus direitos sendo infringidos. Então, existem diferentes âmbitos aí que estão sendo trazidos. Agora, quando essa questão é mais relacionada a alguma divergência de opinião, digamos assim, né, não chegando nessa discussão mais extrema, assim, de uma infração de direitos, aí a questão do diálogo, né, é conversar, é poder entender da onde que vem aquela perspectiva, aquela crença, do porquê dela, de como a gente pode estar buscando um ponto comum, né, de como a gente pode estar equilibrando esses interesses, que é o interesse da escola, de poder trabalhar numa direção que é contraposto pela família, porque possivelmente ela vai ter uma justificativa do porquê ela se contrapõe. Então, aí a gente precisa fazer essa mediação efetivamente, né? E se há essa disponibilidade para essa escuta empática, a gente acredita que isso possa ser possível. Temos também aqui, né, está presente aqui na nossa reunião a Wanda Pinheiro Lacerda, que também fala que também trabalhou esse tema na dissertação de mestrado dela, na UFJF, em 2020, né, que foi o ensino contextualizado dos tempos verbais, relato de experiência vivida como forma de aproximação entre escola e família. Acho que foi um tempo de muitos desafios, mas também de proximidade com essas duas instituições, né, que certamente, né, como a gente falou, né, não há como as interações não terem conflitos, né, faz parte da relação lidar com conflito, né? Então, acho que são esses também. Agora, eu gostaria de talvez, né, pensar um pouco dessa questão que você tratou, em vários aspectos, mas, assim, como ser empático, né? E muitas vezes eu vejo que, às vezes, tanto faz família, mas eu acho que a família tem menos condição de ser empática hoje em dia, ou seja, ela é mais vulnerável, eu diria. Enquanto que os educadores, a gente julga que teriam que ter um pouco mais de condição de se preparar para isso, né? De ter essa oportunidade de agir dessa maneira, né? Digamos assim, serem mais preventivos no sentido de acolher essas famílias, né? Você falou, se só chega a cobrança, naturalmente a família já vai na defesa, né? Se me chamou é porque tem alguma coisa que alguém chegou para me dar boa notícia. Né? Então, muitas vezes o diálogo começa já, ambas as partes se acusando e querendo saber quem que é culpado para quem que ganha, né, a luta, né? E talvez eu acho que na formação das licenciaturas a gente tem falhado um pouco nessa questão, por conta dessa versão ou visão não ser tão aprofundada. Eu também sou da área de psicologia, a gente trabalha com essa dimensão formativa dos processos, envolvimento e de todas essas relações, mas eu acho que ainda é incipiente, fora a dimensão que realmente chega no cotidiano da escola, né, para ser tratada. Você conhece, assim, alguma nuance de algum investimento formativo nas licenciaturas que está sendo feito, ou mesmo de algum projeto, mesmo que seja piloto, na sua região, na sua universidade, que tenha né, digamos, tenha tocado nessa questão mais prontamente e não indiretamente? Nas licenciaturas, eu desconheço, né? Acho que seria algo realmente muito relevante de ser já pensado desde a formação, né? Mas desconheço. O que a gente acaba tendo de uma forma um pouco mais presente já são formações no contexto, né, das escolas, então oferecidas para os professores, oferecidas para as equipes da escola, e que vão muito nessa direção de poder estar pensando tanto como lidar com situações, né, que envolvam questões emocionais, comportamentais dos alunos,
em decorrência, muitas vezes, também do próprio contexto familiar, ou com o desenvolvimento de habilidades como essas que a gente está falando da empatia, né? Os próprios professores poderem ter a oportunidade de olharem para si, de poderem estar desenvolvendo, se já não desenvolveram, algumas habilidades importantes para essa inter-relação. Então, isso ocorre de uma forma um pouco mais presente, mas não de forma sistêmica, né? Então, acaba aí dependendo de pessoas, de grupos que se aproximam dessas realidades e ofertam isso para as escolas, mas na formação desconheço. Até porque a gente está vivendo aqui a implantação das novas diretrizes curriculares, né, nos cursos, e dentro das licenciaturas é um momento a gente pensar essa matriz também, né, como que ela pode estar atendendo as demandas contemporâneas e situações que a gente tem visto uma necessidade recorrente, né? Entre elas essa situação de estabelecer esse diálogo família e escola, né? De modo a ser produtivo para os dois lados, sem ter essa questão de rivalidade ou âmbitos de fazer com que as situações sejam, na verdade, trocadas as devidas referências de responsabilidades, né, como você mesmo falou, né, a gente tem que cada um saber qual que é a sua responsabilidade também, né, então acho que é um momento também da gente pensar, né. Temos mais duas questões aqui, professora, para a gente concluir esse nosso diálogo, infelizmente, né, mas temos que fechar. A professora Maria Veranilda também, né, que é membro do GENE, que foi a fundadora, né, desse grupo, pergunta se, nas suas pesquisas, vocês conseguiram identificar um perfil de família contemporânea? Se já tem essa nuance de a gente entender que aspectos que estão mais presentes, que vocês encontraram, ou como é que está essa construção dessa ideia? Então, a gente tem um perfil da família brasileira, né, que já tem mudado dinamicamente, mas que ainda persiste, né, com um percentual importante de famílias constituídas por mães, pais e filhos, em geral, né, filhos aí, crianças e adolescentes, na sua maior, num percentual ainda mais elevado, mas temos também um crescimento bastante importante de famílias chefiadas por mulheres, né? Isso é a realidade. E chefiada por mulheres são aquelas onde a principal figura, né, de responsabilidade pela família é atribuída à mulher. Não necessariamente que não tenha um companheiro ou outra pessoa, mas a mulher é tomada como a principal figura de referência dessa família. Nos estudos que a gente realiza, a gente entende família como o grupo no qual essa criança e esse adolescente está inserido e convive com, né? Independente de serem avós, tios, mãe, pai biológico ou não biológico, se também há outras pessoas da família presente, então uma família extensa, onde há a presença, né, de mães, pais, avós, tios. Então, a gente entende de uma forma ampla. A diversidade familiar que temos hoje é bastante, né, importante no nosso país. Então, a gente entende família como esse grupo de pessoas que estabelecem relação com essa criança e lhes são significativas. Mas não teria um perfil. A gente sempre fala em famílias, né? Há uma diversidade muito grande de famílias. A gente não teria um único perfil. Eu pensei, a gente também tem que entender o seguinte, né? Também depende muito da região, da localização, uma série de outros fatores, né? Como você mesmo colocou, né? Exatamente. Por exemplo, aqui no Sul, a gente tem um crescimento exponencial de casais sem filhos. Já no Norte, a realidade é ainda famílias com 3, 4 filhos, né? Então, assim, a diversidade é muito grande, realmente. Por regiões, a gente consegue também ter características que distinguem as famílias, né? Uhum. E aqui também eu também trabalho, né, como docente da formação de licenciaturas, e a gente vê também muitas vezes as próprias escolas colocarem para a gente
os pais adolescentes, né, das crianças que estão na escola. Os pais são adolescentes. Então, esse assim... número até já baixou bastante no Brasil. A gente tinha uma taxa mais preocupante, né, há um tempo atrás, de um maior número de gravidez na adolescência. Já diminuiu, mas se a gente comparar com indicadores de outros países, o nosso ainda é muito alto. Exato, né? Realmente é um outro fator de vulnerabilidade, né, mútua, né, da criança e da própria família. Né? Exatamente. Então, aí temos mais uma pergunta aqui, que é a respeito, né, do desenvolvimento de políticas, né, dentro da estruturação das escolas. Então, a pergunta aqui elaborada foi a seguinte: no Brasil, as escolas públicas todas as escolas têm que ter obrigatório a participação da comunidade escolar, né, que não fica apenas assim na fala, né, é uma obrigatoriedade de representação mesmo dentro da própria escola, que tem que estar presente no plano político-pedagógico dela. Mas se esse documento costuma ser pouco atualizado, né, e às vezes nem é completamente elaborado em todos os seus aspectos, você consegue ver alguma estratégia de pensar ou aumentar esse interesse das duas partes, família e escola, na elaboração desse projeto político-pedagógico? Acho que o primeiro movimento é as famílias saberem, né, da importância da sua participação. Nem todas as famílias têm esse entendimento. E por que é importante que elas participem? O que é esse documento, né? O que ele regulamenta? Por que as famílias precisam, e é importante, como é obrigatório, que elas façam parte? Eu acho que na medida em que elas tomam esse conhecimento e que há pessoas, né, talvez pais mais engajados, que a escola reconheça, que possam também serem acionados como recrutadores, digamos assim, não me vem outra palavra melhor, mas que possam também estar chamando, né, outros pais, outros conhecidos a fazerem parte, ou seja, quando há também essa rede entre eles, né, pessoas que são dentro daquele grupo de pais uma referência, e aqui vai estar trazendo, vai estar articulando esses pais para que algo, né, possa acontecer em termos de uma participação maior na elaboração de um documento. Acho que essas seriam estratégias interessantes para poder fomentar, né, que esses pais efetivamente construíssem esse documento junto com a escola. Ok. Bom, a gente teria mais coisas para perguntar, mas acho que, assim, das perguntas que foram encaminhadas, essas foram, né, as que eu repassei para você, e entendo que realmente é só um começo dessa conversa, que ela tem muitos desdobramentos possíveis ainda necessários, não só, né, da sua grande experiência na área, participação em pesquisas e construção, né, de outras articulações para formação, e talvez a gente realmente tenha que manter um outro contato futuro para estender, né, essas situações que a gente agora passou a refletir e que certamente vão gerar questões, não só na discussão no Gene, mas também na nossa formação e atuação docente, que, como eu falei, a gente está reformulando os cursos e acho que esse é um ponto, né, que tem que ser manifesto, né? Não apenas em uma ou outra licenciatura, eu acho que teria que abranger toda a licenciatura, afinal, todos serão professores, não importa a sua área acadêmica de dedicação, né? Mas vamos lidar com pessoas e com faixas etárias que muitas vezes têm realmente esses impactos, né? Como o ensino médio, que é uma finalização de uma etapa básica, procura de um engajamento social, né, pertinente, rendas, e que tudo são impactos que a família muitas vezes também sofre, né, e do qual ela também não se sente, muitas vezes, em condições de estar dialogando, até de se colocando, né, qual é a minha questão. Às vezes ela chega na escola, os pais, e nem sabem muito bem o que falar. Então, talvez realmente essa nossa dimensão de formação inicial e continuada também tenha que abranger, né, essa perspectiva de ampliar possibilidades de trabalho nessa vertente família e escola.
né? Estamos tendo muitos parabéns aqui à sua exposição, agradecemos. Vou passar a palavra agora para a professora Gabriela e Lauro, que estão à frente do grupo, né? E agradecer eu já agradeço de antemão, né, por essa oportunidade de aprendizado e de reflexão, né, que já me levou a pensar mais coisas agora a partir da minha prática docente, tá? Obrigada. Professora, muito obrigada. Queria te agradecer em nome do grupo, né, do GENE, que é o Grupo de Estudos em Neurociência e Educação da UFV. Agradecer sua disponibilidade, suas contribuições, foi de grande valia para nós, de muito aprendizado mesmo. E esperamos em breve, né, nos encontrarmos, talvez em outra oportunidade, e continuarmos esse diálogo, né, sobre essa temática tão relevante. Laura, quer dizer algumas palavras? Eu te agradecer de novo, professora. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Agora faz parte da nossa rede de contatos, podemos acioná-la mais vezes, caso a gente precise, até mesmo para os nossos estudos internos, obtenção de material, de referências, acho que a gente pode se utilizar. Quem sabe a gente algum dia consiga te trazer presencialmente aqui no campus para conhecer a universidade, ver como a UFV é bonita. Se tivesse aqui, teria ganhado um doce de leite, um bom doce de leite Viçosa. E eu queria fazer um comentário. Adorei os seus gráficos, uma apresentação excelente do conteúdo, muito didáticos esses gráficos. Percebi que tem o auxílio de uma IA, que eu já vou dar uma olhadinha. Muito obrigado. Tem sim, já estou me atualizando aí com as inteligências artificiais, a gente precisa fazer bom uso delas, né? Elas vão fazer parte da nossa vida cada vez mais. Vai ficar me devendo esse doce de leite aí, que eu ia adorar receber. E agradeço, então, mais uma vez a oportunidade e a possibilidade de estar trocando um pouco com você. Eu sei que muitas vezes, né, a psicologia e a educação convergem, mas também tem, às vezes, algumas perspectivas um pouco diferentes, então espero também ter contribuído aí. Falo desse lugar da psicologia, né, que tenta se aproximar da educação, mas que tem muito que aprender, né, muito que aprender com vocês, com os professores da área de formação. Então, para mim também é sempre muito importante, em termos de desenvolvimento, poder fazer parte desses espaços. Obrigada. Muito obrigada, uma boa noite, bom descanso a todos e todas. Até amanhã, né, que amanhã temos Cinegene, em 2 exibições aí, à tarde e à noite. Quem estiver por aqui, compareça. Será no auditório do prédio das licenciaturas, aqui na UFV, às 16 e 18h30, 2 exibições. Se puderem, compareçam, porque o documentário é muito interessante. Um abraço. Boa noite, tchau, tchau.